até para a gente ir para a nossa última pauta de hoje aqui, que é a questão de jogadores do Cruzeiro que estão em fim de contrato. Na verdade, ninguém está com o contrato acabando agora, no meio do ano, mas em dezembro, alguns atletas aí com vínculo até o final de 2025. Aí tem a lista aqui, lá na Central da Toca, inclusive convidamos vocês a acompanhar lá o material detalhadamente, né? Mas aqui, dos jogadores em fim de contrato, hein? Yannick Bolassi, Eduardo, Fagner, Matheus Gamarra, que está emprestado pelo Atlético Paranaense, o Fagner emprestado pelo Corinthians, Elibelton Palácios, ainda é jogador do Cruzeiro, está emprestado ao Milionários da Colômbia, o Everton Zagueiro, que está no Vila de Goiás, e o Fernando Henrique Volante, que está no CRB. Neste momento, vocês acham que algum desses jogadores aí, o Cruzeiro já deveria abrir conversas para tentar renovar o contrato? Fernando Henrique. Ah, não. Tá treinando bem, Samu, que você tem essa informação? Ó, eu não vejo desespero nenhum, não, tá, o Caramujo? Assim, não vejo desespero dos que estão aqui, né? Tirando o Gamarra, que não tá nos planos, os outros três são muito utilizados pelo Leonardo Jardim, mas eu acho que até pela idade assim deles, eu não sei se vai ter tanto desespero, assédio no mercado com relação a eles, e acho que estão numa posição muito legal no Cruzeiro também, né? Eu acho que dá para você conversar com calma, analisar ao longo da temporada e a ver também o que a comissão técnica pensa a respeito, porque são atletas, em tese, de características um pouco diferentes daquilo que o Leonardo Jardim prefere, né? Mas ele tem utilizado bastante, poxa, o Fagner nos últimas partidas não jogou, mas tem sido um pilar desse time do Cruzeiro, né? Então, um jogador que talvez quando chegou com a desconfiança da maioria. Lembro do Samuel defendendo muito, mas eu, por exemplo, não achei assim uma contratação que me encheu os olhos. Mas hoje é um cara muito importante. Aí, como que vai ficar essa situação, né? Compra em definitivo, tenta mais um empréstimo. Acho que tudo tem que ser analisado com relação ao que vai acontecer daqui até o final do ano, por serem atletas de uma idade um pouco mais avançada, assim, sabe? Mas são os três que vale a pena olhar com um pouco mais de carinho aí, analisar com um pouco mais de carinho. O Everton, eu não sei, né, pela idade, assim, acho que aí entra muito o pessoal do departamento de scouting tá avaliando como que está sendo a temporada dele lá, mas por ser bastante jovem, pode ser que vale a pena também uma renovação, mas de resto, não tem jeito, né? Eu até acredito que a questão do Bolassi, do Eduardo e do Fagner tenha sido muito parecido, muito em função da idade, né? Por isso que, naturalmente, se fazem contratos mais curtos, né? Principalmente ali no contrato de 1 ano, porque qualquer tipo de contratação não tem garantia, mas jogadores com a idade mais avançada, talvez tenha menos ainda. O Bolassi é um jogador que vem sendo utilizado pelo Leonardo Jardim, muitas vezes até pela questão mesmo da estatura e eventualmente também pelo vigor físico, mas eu confesso que se fosse para hoje eu renovar com o Bolassi, eu precisaria talvez de um pouco mais de tempo do jogador dentro do Cruzeiro, avaliar aí essa continuidade, esses próximos 6 meses, para que ficasse uma coisa mais concreta. Hoje eu não consigo enxergar no atleta esse potencial para renovação. É um atleta importante, parece estar muito feliz aqui dentro do Cruzeiro, mas de qualquer forma eu não conseguiria, nesse exato momento, precisar essa renovação. Com relação ao Eduardo, tem um pouco também da questão da idade, como todos esses 3 citados, mas o Eduardo, por palavras do próprio Leonardo Jardim, tem sido um atleta fundamental no esquema desempenhado pelo Cruzeiro. Então, acho que é um atleta que demorou um pouquinho para poder se encaixar, né, dentro de um contexto positivo, mas foi se reencontrando dentro do Cruzeiro, o que pode ter uma projeção até maior e uma extensão também de contrato. Eu arriscaria dizer até que o Leonardo Jardim queira continuar com o atleta dentro do Cruzeiro, dadas as palavras que ele acabou citando sobre o atleta. Com relação ao Fagner, acho que o Cruzeiro precisaria, claro, conversar com o Corinthians para entender um pouco a situação do Fagner, mas é um atleta que eu renovaria. Eu acho que ele tem se reinventado de acordo também com essa idade que vai se avançando também.
Mudou muito a característica do Fagner de atuar dentro do campo. É um Fagner bem mais com os pés no chão, é bem até um pouco mais técnico, deixou de ser aquele jogador um tanto quanto físico, né, de imposição física, e acho que isso acabou não só amadurecendo esportivamente, mas se reencontrando também de uma forma mais positiva dentro do cenário do futebol. Então eu, Amanda, renovaria o contrato com ele. Com relação aos outros atletas, fica até um pouco mais difícil, né? O Gamarra, infelizmente, acabou não conseguindo ter êxito aqui dentro do Cruzeiro. Palácios, o Everton e o Fernando, eu confesso para vocês que não tenho acompanhado, né, o desempenho desses atletas e fica até difícil para eu poder falar sobre o caso de renovação. Aí caberia ao Cruzeiro mesmo entender e ver o que é melhor para o Cruzeiro nesse momento. Eu, dessa turma aí, eu acho que agora não conversaria com ninguém, deixaria todo mundo aí para o final do ano. Aí o Fernando Henrique vai ficar livre depois do empréstimo para o CRB e tem que ficar livre. O Everton ainda vai ter mais um ano de contrato, não está conseguindo jogar no Vila também, né? E o Palácios aí fica livre e o Cruzeiro ainda conseguiu uma graninha aí no empréstimo dele. Esse foi um milagre feito, né? E dos outros aí, Bolassi, Eduardo e Fagner, deixaria para o final do ano. Eu acho que o Fagner, ele surpreendeu a maioria, que ele foi até esse momento, um jogador vem sendo bem útil, e esse aí para o final do ano eu pensaria também, acho que não tem problema nenhum falar sobre isso, porque o filho dele, pelo que relatam, né, tem potencial. Então, não faria um movimento só por causa do filho, mas pelo Fagner estar sendo útil, acho que dependendo pode aí tentar uma permanência e, óbvio, aí você visa o filho dele, porque se ele voltar para o Corinthians, o filho vai embora, né? O filho não vai ficar aí, assim como ele não ficou lá, né? Então, acho que isso aí poderia ser pensado, viu, Caramujo? Boa. Eu também acho que isso entra na equação, mas como a gente lembrou, né, o Fagner está aqui no Cruzeiro e como o Vessone lembra muito, né, o Corinthians paga metade do salário dele. Então, assim, acho que no final do ano, provavelmente o Corinthians até libere o Fagner, mas não nos mesmos moldes, né? Aí querendo que o Cruzeiro pelo menos assuma o contrato todo. O que eu acho que se o Fagner seguir jogando bem, pode ser uma coisa razoável para o Cruzeiro fazer, né? Até porque eu acho que o Fagner fez o William melhorar também, né? O William, Sim. ele se recuperou a partir do momento que ele perdeu a posição, ele acordou para a vida ali e começou e voltou, né, a jogar no nível que a gente sabe que ele pode, que é um excelente jogador. Então, é isso. Só para passar os números aqui que eu estava olhando dos jogadores do Cruzeiro que não estão aqui, o Everton, lá no Vila Nova, não jogou nenhuma partida, tá? Nessa temporada de 2025. O grande Fernando Henrique, volante, tem 10 jogos pelo CRB nessa temporada. Não fez gol, não deu assistência, mas enfim. Está lá sendo aproveitado, 877 minutos em campo. Normalmente tem sido reserva. E Elibelton Palácios ganhou a condição de titular recentemente, hein, no time do Milionários. Começou com poucas oportunidades, só entrava no segundo tempo, mas foi titular aí nos últimos jogos, já soma 17 partidas e um gol. Então, o Elibelton está brilhando na Colômbia, pode ficar lá e ser muito feliz. É a nossa torcida por ele.